Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. E o ideal, nós vamos nos aproximar desse ideal, que é fazermos a nossa prece de abertura. E então convidamos a todos para que suavemente fechemos nossos olhos, começando assim o esquecimento, o desprendimento das lides diárias, harmonizando a nossa mente para ouvirmos na palavra da nossa querida irmã Alexandra, em constante renovação. É realmente muito importante este tema, porque a renovação deve ser feita, basta apenas que se queira, e assim lembremos, é importante esta renovação. Vamos querer um pouquinho por dia, aos poucos, a nossa melhora, a nossa renovação para o encontro com o nosso grande Deus, e assim fazermos o seguimento da sua lei, que é de amor, de muita fé. Muito obrigada por este momento, e que as tuas luzes, Pai Celestial, permaneçam com todos e acompanhem, deixando sempre melhores do que quando aqui chegaram. Que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos todos aqui reunidos hoje, nesse dia tão frio, né, tão difícil, e a gente tem bastante gente até para um dia tão frio como hoje, porque é mais cômodo a gente ficar em casa, mas a gente sabe que cada um que veio aqui hoje vem em busca de algo particular, pessoal seu. Alguma consolação, algum questionamento, a resposta para alguma dúvida que tem, mas todos nós viemos em busca de Deus e de Jesus, e aqui nós estamos na casa dele. Então, que nós possamos sentir toda a alegria e todas as bênçãos que descem dos céus, como luzes, para acalentar o nosso coração, para nesses dias tão tristes e tão frios e de tanto sofrimento, para que a gente possa encontrar dentro de nós essa chama, que é uma chama divina e que todos nós temos para passar por essas dificuldades, e que a gente consiga se renovar verdadeiramente em espírito. Então, o tema que nos foi proposto na noite de hoje, ele é em constante renovação, que é um capítulo de um livro chamado Palavras de Vida Eterna, que foi escrito pelo benfeitor Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. E ele começa falando uma frase que foi escrita por Paulo para a comunidade de Efésios, porque naquela época Paulo passou por muitas comunidades e ele não conseguia voltar e visitar todas elas. Então eles mandavam cartas com dúvidas e Paulo escrevia nessas cartas palavras, frases. Então para cada comunidade ele mandava cartas diferentes, e essas cartas que estão lá depois de Atos dos Apóstolos, que são várias cartas, a maior parte escritas por Paulo, mas também tem por Pedro, por Timóteo, enfim. Então, nessa frase de Efésios, capítulo 4, versículo 23, ele diz assim: renovai-vos no Espírito.
Todos nós sabemos que a gente precisa se renovar as nossas forças físicas, a gente precisa dormir, descansar para que a gente possa renovar o nosso corpo. E o nosso próprio corpo, ele se renova. Então, a cada praticamente 3 semanas, as nossas células da pele do corpo, elas se renovam e elas mudam. A cada praticamente 7 anos, em média, todas as nossas células do corpo se renovam. Então, a cada 7 anos, fisicamente, nós somos uma outra pessoa. Mas se nós formos pensar na pessoa que nós éramos há 7 anos atrás, eu penso que todos nós melhoramos um pouquinho. Porque a gente foi errando e aprendendo. A gente foi caindo e a gente foi levantando. A gente foi tendo um monte de problemas e a gente foi superando esses problemas. Então a gente também foi aos poucos se renovando, e é assim que acontece na vida. A gente vai se renovando aos poucos. Aí ele começa, a primeira frase que ele escreve é a seguinte: aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Então todos nós estamos fadados, inevitavelmente, ao progresso, à evolução e à renovação. E, inclusive, aqueles espíritos mais duros, mais embrutecidos, aqueles espíritos maus mesmo, ainda que se comprazem em fazer coisas ruins, os mestres das trevas, os magos das trevas, eles também, um dia, serão anjos. Assim como nós, porque a gente está em constante evolução. Eles também, talvez eles demorem um pouco mais, porque eles são um pouco mais endurecidos, assim, mas eles também estão fadados à lei do progresso, que é uma lei divina. E ele segue falando: em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acredita-te doente, incapaz, dizes-te inabilitado, semi-morto. Então a gente costuma dizer, né, quando é para a gente empreender alguma coisa para a renovação do nosso espírito, como diz Paulo, a gente costuma dizer, vou fazer quando os meus filhos crescerem, quando eu me formar, quando eu estiver bem financeiramente. Eu vou melhorar quando eu me aposentar, quando os meus netos estiverem crescidos. Mas agora eu já estou muito velho, e agora já não vou mais mudar, e agora já passou a vida. E eu perdi a oportunidade nessa encarnação de fazer a minha transformação, de repente, aquela que vai dar um salto na minha evolução. E a gente acaba perdendo tempo porque a gente fica nessa ociosidade espiritual, a gente fica se boicotando, fazendo altos boicotes com nós mesmos. Então, seguindo. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações, velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas. Pedras multimilenárias dão formas diferentes aos serviços da evolução. Na própria química do corpo, em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Então, como eu tinha dito antes, né, nossa renovação celular e a nossa renovação, né, de anos atrás, lá do início, com todos os erros e com todos os nossos desacertos, com toda a nossa falta de paciência, né, os desvios do caminho, com tudo isso, a gente já está um pouco melhor, porque a gente já entendeu, agora eu não vou mais fazer isso. Quando a gente vê nossos irmãos errando e fazendo coisas horrorosas que a gente está vendo que estão acontecendo aqui no estado, e que não acontecem só aqui, que acontecem pelo mundo todo, a gente se coloca no lugar deles e diz, eu não seria capaz de fazer isso. Mas quem disse que eu já não fiz isso em encarnações anteriores? Então hoje eu já me melhorei, hoje eu já sou melhor, eu já sou uma versão melhorada, então eu não vou mais cometer aqueles mesmos erros que esses irmãos ainda estão cometendo. Mas eles também um dia chegará o tempo em que eles não vão mais fazer as coisas ruins, que eles vão fazer as coisas para o bem e para Deus. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento que te nutres, renova-se a organização celular em que te apoias. Então, na natureza, se a gente pudesse
ver todos os fluidos bons e salutares que tem, pela aspiração, a gente consegue fazer essa renovação. Às vezes a gente chega num lugar, num campo, isso também está na literatura espírita, que a gente chega num lugar com natureza, a gente aspira aquele ar profundamente e isso dá uma sensação de bem-estar, porque realmente são elementos que estão na natureza à nossa disposição. Para quando a gente cheira uma flor, elas têm elementos que nos nutrem também o nosso corpo com fluidos especiais. Até no próprio passe, quando o passe é dado aqui na casa, em alguns passes especiais também de cura, os médiuns, eles pensam e eles retiram pela força do pensamento da natureza, da farmácia da natureza, elementos que nos façam bem, que nos trazem a cura. Então, se a gente sabe que isso é possível, que existe, então a gente pode começar também a fazer essa renovação. André Luiz, num dos livros que agora não vou me lembrar, ele fala que ele estava à beira do mar e ele viu muitos espíritos aspirando elementos bons dos plânctons, que são criaturas bem minúsculas que à noite elas emitem uma luz própria. Então eles estavam retirando de lá as energias para o trabalho que eles iriam fazer numa certa localidade. Então nós também emitimos a nossa luz própria. A gente não pode ver, porque nós estamos presos aqui na matéria. Algumas pessoas conseguem ver porque elas têm uma mediunidade diferenciada, mas a gente também emite a nossa luz. Então a gente pode usar essa luz também para fazer o bem para todos, porque inclusive essa energia que a gente traz dentro de nós, ela é utilizada aqui no passe, não só dos médiuns, mas das pessoas que estão aqui e que podem fazer a doação para auxiliar os outros. Renova-te a limpeza e te acalenta a saúde. Deixa que assim a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Então, como é que a gente faz essa limpeza dentro de nós? Começa, sabe aonde? No pensamento. Porque tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. As palavras que a gente fala começam no nosso pensamento. As ações que a gente faz, tanto as ações boas que edificam, quanto aquelas que destroem as vidas, elas começam antes do nosso pensamento. Então a gente precisa fazer essa asepsia, essa limpeza no nosso pensamento, porque quando a gente percebam isso, e isso é fato, percebam que quando vocês perdem a paciência, quando vocês ficam bravos, quando vocês ficam nervosos, que a gente baixa a nossa vibração, começam a vir um monte de pensamentos. E a gente começa a ter diálogos com a gente mesmo, porque eu poderia ter falado isso, porque aquela pessoa falou aquilo, porque não foi possível, de coisas que aconteceram às vezes há muito tempo atrás, e a gente fica remoendo e a gente fica trazendo aquilo de volta, porque a gente baixou a nossa vibração e a gente está ouvindo às vezes sugestões de irmãos nossos, que querem que a gente siga pelo mesmo caminho que eles. Então a gente precisa fazer a limpeza e quando a gente baixar a nossa vibração e começar a perceber isso, porque a gente consegue perceber isso. Quando a gente começar a perceber, a gente já muda a nossa sintonia e já diz, não, esse pensamento não é meu, e a gente faz uma oração, a gente canta uma música, né, elevada, de cunho moral adequado, né, que está condizente com os ensinamentos morais de Jesus. Ver filmes bons também, as séries, tem um monte de séries que tem agora, que são séries boas. Indico, inclusive, The Chosen, que é uma série que fala sobre a história de Jesus, já está agora na 4ª temporada, e tem na Netflix, acho que tem também na internet, se eu não me engano, e que são maravilhosas, assim, que elevam realmente a gente, que fazem o bem, a gente precisa fazer essa nossa asepsia. E para terminar, o Emmanuel, ele diz assim, mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas, novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Então hoje, as coisas ruins que a gente está vendo aqui no nosso estado, que estão acontecendo,
Adianta a gente dizer, o culpado é esse, porque se o outro tivesse feito aquilo, porque está acontecendo isso por tal coisa, né? E a gente fica tentando achar culpados. A gente fica muito preso e ligado às coisas ruins e às matérias ruins. E a gente vai baixando a nossa vibração e a gente vai mandando para a psicosfera, porque pensamento é vida. Ele tem forma, os espíritos dizem que ele tem cheiro. Eles conseguem ver o que a gente está pensando. Pensamento é vida. Eles conseguem entender como nós somos sem que a gente fale uma palavra, só por aquilo que nós estamos pensando. Então, vamos pensar nas coisas boas. Olha quanta gente fazendo coisas boas, quanta oportunidade que está sendo dada. Esse era um processo que precisava passar. Nós precisávamos passar por isso. E toda essa calamidade que está acontecendo aqui, também outras calamidades, de repente em proporções menores, estão acontecendo a todo momento no mundo todo. Então a gente não pode baixar a nossa vibração e dizer que por que Deus permitiu isso? Se Ele permitiu isso, é porque era necessário. E olhem quantas oportunidades que nós aqui temos de ajudar as pessoas, não só com bens materiais, mas com a nossa oração, que é o mais importante. Porque quando a gente fica emanando todo o nosso amor, a luminosidade que nós temos dentro de nós para essas pessoas, isso auxilia elas, porque nenhuma oração cai no chão. E Deus olha todos nós, e Ele olha para todos aqueles que partiram, porque precisavam partir para o plano espiritual, nesse desencarne coletivo que teve, mas Ele também olha para todos aqueles que ficaram e que agora precisam reaprender a viver. E de repente, essa era a encarnação que eles pediram para vir porque precisavam, e porque nós aqui, todos os problemas que nós temos, independente das enchentes, todos os problemas que nós temos nas nossas vidas, eles são necessários para a nossa evolução. Basta que a gente olhe para isso como renovação espiritual e individual, porque a elevação, ela é individual. Às vezes a gente quer trazer todo mundo junto com nós e a gente acaba esperando pelos outros, a gente acaba não fazendo por nós. Mas não esqueçam, a gente ajuda os outros, mas a gente não pode empurrar. A elevação é individual. E a gente está no nosso querer, como a Zaira falou no início. A renovação está no nosso querer. Basta a gente começar hoje. Começamos pelo pensamento, depois pelas palavras e por fim pelas ações. Se quisermos começar pelas ações, mas que a gente vá controlando também os nossos pensamentos, porque essa é a verdadeira renovação, que é a renovação do nosso espírito, como disse Paulo na carta aos Efésios. Então, agora passamos um pouquinho do tempo, mas eu agradeço então a todos pela paciência, pela caridade, e eu vou pedir para os nossos irmãos médiuns para que se posicionem para a gente fazer a nossa prece final com o passe coletivo. Pai, de amor, de infinita bondade, estamos aqui os teus filhos, pequenas fagulhas do teu amor, cada um com as suas angústias no seu coração, cada um trazendo a sua história, a sua trajetória, mas acima de tudo, cada um no seu caminhar em direção ao teu coração, Pai. Então, por isso, nós te pedimos nesta noite, que os anjos de luz que estão aqui e que nos acompanham todos os dias das nossas vidas, que eles estejam presentes neste momento, abraçando-nos com as suas asas de amor, de carinho, de conforto, de consolação. Que nós possamos sair daqui com os corações agradecidos, porque nós somos os teus filhos e nós estamos num patamar de evolução, em que hoje, nesta noite fria, viemos aqui para te buscar. Senhor, obrigado pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pela nossa saúde, pelas nossas famílias, também pelas doenças, também pelos desgostos, pelas traições, e por toda a sorte que nós temos de coisas ruins na nossa vida, que nos dão permissão, que nos dão oportunidade de nós evoluirmos espiritualmente e nos renovarmos. Que possamos sair daqui com o pensamento elevado e também com o foco
em melhorar os nossos pensamentos, para que sempre possamos emanar para o nosso planeta o amor e a luminosidade que temos dentro de nós. Que o amor de Jesus nos conduza hoje e sempre, e que assim seja.